começar falando sobre o caso daquela criança que foi agredida com uma caneta no pescoço. Infelizmente, né, a gente vem contando esse caso que aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira nós contextualizamos aqui a história. Estamos acompanhando o passo a passo de tudo isso, né? A boa notícia, graças a Deus, Everton Correia já deu pra gente no comecinho do programa. Vem cá, que ele já tá aqui na tela comigo. A criança recebeu alta, viu? Inclusive, Everton, esse menino chegou em estado grave no hospital. Muita gente acreditava que ele não ia sobreviver, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, está de alta e vai para casa. Quer dizer, vai agora começar todo o contexto, né, de reconstruir a vida. Mas é ele quem vai falar. Diga, Everton Correia. Isso mesmo, Anny. Ainda é cedo para saber se essa criança vai ter sequelas. A gente não sabe ainda sobre esse detalhe, mas a gente parabeniza, inclusive, o profissionalismo, o cuidado que a equipe do Hospital de Emergência e Trauma teve com essa criança ao recebê-la desde o domingo e em menos de uma semana já colocá-la de alta. Para quem teve acesso às imagens chocantes do que aconteceu, é ainda mais forte. Dá para ter uma noção ainda maior do quão forte foi aquela imagem, quão violenta era a imagem daquela caneta cravada no pescoço, mas o contexto de violência que envolve esse caso é muito maior e vem de muito antes. Como muitos já sabem, como já caiu aí nas redes sociais e também em outros meios de comunicação, a gente sabe que essa criança, inclusive informações dadas pelo próprio Ministério Público, a criança de 4 anos é fruto de violência. A mãe dele, quando tinha 11 anos, foi violentada. Então é um complexo é uma situação muito mais complexa, é um assunto muito forte. Desde domingo, para quem não acompanhou, essa criança deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma com uma caneta cravada no pescoço e a principal suspeita de ter feito isso era a mãe. A mãe, inclusive, em uma audiência do Ministério Público, chegou a informar que isso mesmo foi o que aconteceu. Ela chegou a explicar que sofria ainda muito com essa situação do abuso e de outras situações de sofrimento que foram vividas por ela. Uma pessoa muito jovem que desde criança estava sofrendo com essa situação também. Então, praticamente uma criança e um adolescente que viviam juntos em uma instituição de acolhimento que fica lá no Pedro Gondim e dividiam o mesmo ambiente, o mesmo espaço. E essa menina muito jovem, ainda aos seus 15 anos, com a responsabilidade de criar, de acompanhar uma outra criança em uma casa que não era a dela, uma casa de acolhimento lá no bairro. O que a gente tem de informações sobre essa criança hoje? Ela não vai permanecer com a mãe. Até agora a gente tem essa informação repassada, inclusive, pelo Ministério Público e por outras autoridades. Essa criança agora não sabe o destino exato dela, mas a da mãe é sim uma casa de acolhida na Zona Oeste aqui de João Pessoa. Ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, também de um acompanhamento psiquiátrico. É um momento muito importante para essa mãe, para que ela consiga viver com uma quantidade menor de danos, porque a gente sabe que alguns dos danos podem inclusive ser reversíveis, né, psicologicamente, já que foi algo bastante grave vivenciado por ela. Em relação à saúde da criança, ela saiu relativamente bem depois de passar pelo bloco cirúrgico lá no Hospital de Emergência e Trauma. É algo que chocou não só quem estava lá trabalhando no hospital, mas também a sociedade como um todo. E também levanta diferentes discussões sobre até que ponto essas crianças, esses adolescentes, isso se referindo agora à mãe, elas estão sendo assistidas pelo poder público no geral, pela justiça, pelas autoridades, né, Anny? A parte menos ruim dessa história é que a criança, embora ferida, embora ainda com alguns machucados no pescoço, graças a Deus, agora sai com vida, sai bem. É algo a se comemorar, se a gente pode fazer assim, em uma parte dessa história, que a vida prevaleceu, a vida venceu e essa criança vai sim aí seguir os passos. Deus queira que de uma maneira digna, Deus queira que de uma maneira melhor possível. Se assim haja essa possibilidade, a gente reforça aí a importância do poder público, a importância das autoridades focarem o olhar para essas pessoas, né? Volto contigo. Obrigada, viu, Everton? Trazendo a notícia e também já o relato dele, né?
que acompanhou esse caso desde o primeiro momento. O Everton estava no plantão do domingo, ele quem fez a reportagem, ele quem conseguiu, inclusive, a imagem, né, do ato em si, da caneta cravada no pescoço da criança. Só o Everton teve essa imagem, só a TV Tambaú tem essa imagem. Só algumas abordagens para você. Acho que o fato mais importante é que a vida foi preservada. Dentro desse contexto de tristeza, de tragédia, é um fato a ser comemorado. A vida foi preservada, a vida de ambos, né? E enquanto a vida há esperança, e eu tenho certeza de que com agora o suporte necessário, que para mim houve uma pequena falha aí nesse acompanhamento, né, de todos esses entes envolvidos, sei lá, a justiça, conselho tutelar, própria família, conhecidos, enfim, houve uma falha. Graças a Deus a vida foi preservada e agora vida que segue para tentar ter aí um novo curso desenhado, tá bom? E vamos seguir acompanhando, tá? Porque infelizmente, esse foi um fato, é uma notícia que envolve tantas outras notícias que têm relação com as nossas crianças e adolescentes, né? Lembrando que a gente está no mês da criança, eu espero muito que até o fim do mês, eu queria muito que até o fim desse mês, ou que sempre a gente não pudesse estar trazendo aqui esse tipo de notícia. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade, né? Então, vamos seguir acompanhando, tá?